Quando Isabela decidiu trocar de ginecologista aos 25 anos, estava motivada pela necessidade de encontrar uma profissional mais próxima de casa e com horários mais flexíveis. Trabalhando como designer em uma agência publicitária, com horários imprevisíveis, precisava de uma médica que conseguisse acomodar consultas de última hora e que não ficasse do outro lado da cidade. Depois de pesquisar na internet e pedir recomendações para amigas, escolheu a doutora Patrícia Almeida, uma ginecologista com consultório em Perdizes, que tinha excelentes avaliações online e especialização em saúde da mulher jovem. Encontro com doutora Patrícia foi exatamente o que Isabela esperava de uma boa ginecologista. Ela tinha 43 anos, postura profissional mais calorosa e uma forma de conversar que deixava pacientes à vontade para discutir questões íntimas. O consultório era moderno e bem equipado, com decoração que transmitia competência sem ser intimidadora. Durante a consulta inicial, a doutora Patrícia conduziu uma anamnese detalhada, fazendo perguntas sobre histórico menstrual, vida sexual, métodos contraceptivos e objetivos reprodutivos futuros. O que mais impressionou Isabela foi como a doutora Patrícia conseguia abordar tópicos sensíveis sem julgamento e com naturalidade. Ela explicava procedimentos antes de realizá-los, respondia perguntas com paciência e demonstrava conhecimento atualizado sobre questões de saúde feminina. Ginecologia moderna vai muito além de exames de rotina, ela explicou. Meu objetivo é ser sua parceira em todos os aspectos da saúde reprodutiva e bem-estar íntimo. Quero que você se sinta confortável para compartilhar qualquer preocupação, por menor que pareça. Durante os primeiros 6 meses, Isabela ficou satisfeita com o cuidado que recebia de doutora Patrícia. Ela era pontual, atenciosa e sempre disponível para esclarecer dúvidas por WhatsApp entre consultas. Suas explicações eram claras e completas, e ela demonstrava interesse genuíno no bem-estar integral de Isabela, fazendo perguntas sobre estresse, relacionamentos e como questões emocionais poderiam estar afetando sua saúde física. Doutora Patrícia também mostrava uma memória impressionante para detalhes que Isabela havia compartilhado durante consultas anteriores. Lembrava de eventos importantes em sua vida, mudanças no trabalho, problemas familiares, e sempre perguntava sobre questões específicas que haviam sido discutidas em visitas passadas. Saúde feminina é holística, ela dizia. Não pode tratar seu corpo sem entender sua vida emocional e social. Durante o 7º mês, Isabela começou a notar que doutora Patrícia fazia perguntas sobre sua vida pessoal, que, embora relacionadas à saúde, pareciam ir além do necessário para cuidados médicos. Ela queria detalhes específicos sobre relacionamentos românticos, frequência de atividade sexual, tipos de parceiros que Isabela preferia, e até fantasias ou preferências íntimas, para cuidar adequadamente da sua saúde sexual. Doutora Patrícia explicava: preciso entender completamente seus padrões e necessidades. As perguntas eram apresentadas de forma médica e pareciam clinicamente relevantes, mas Isabela percebeu que doutora Patrícia demonstrava interesse particular em aspectos específicos de sua sexualidade. Quando ela mencionava estar saindo com alguém novo, a médica fazia questões detalhadas sobre compatibilidade física, satisfação sexual e dinâmicas íntimas que iam além do que seria necessário para aconselhamento médico básico. Durante o 8º mês, doutora Patrícia começou a propor exames e procedimentos adicionais que, embora não fossem medicamente desnecessários, pareciam excessivos para alguém da idade de Isabela sem fatores de risco específicos. Sugeriu ultrassons transvaginais mais frequentes para monitoramento preventivo, exames de toque mais detalhados para mapeamento abrangente, e até fotografias médicas para documentação de saúde ao longo do tempo. Prevenção agressiva é a melhor medicina, doutora Patrícia explicava quando Isabela questionava a necessidade de tantos exames. Mulheres jovens frequentemente negligenciam sinais precoces porque assumem que problemas ginecológicos só afetam mulheres mais velhas. Eu prefiro ser excessivamente cuidadosa a perder algo importante. Os exames sempre vinham com justificativas médicas sólidas, mas Isabela começou a perceber que doutora Patrícia passava mais tempo durante procedimentos do que outros ginecologistas que ela havia consultado. Os exames de toque eram mais demorados e detalhados, as ultrassons incluíam mais imagens que o usual, e a médica frequentemente repetia partes do exame para ter certeza absoluta dos resultados. Durante o 9º mês,
Doutora Patrícia propôs que Isabela participasse de um programa de monitoramento avançado que ela estava desenvolvendo para mulheres jovens com perfis de saúde interessantes. O programa incluiria consultas mais frequentes, exames mais detalhados e acompanhamento personalizado de ciclos hormonais através de aplicativo específico. Você é uma candidata ideal para este programa, doutora Patrícia explicou. Seu perfil hormonal e características físicas fazem de você um caso de estudo valioso para entender melhor a saúde feminina contemporânea. Além disso, você teria acesso a cuidados preventivos que normalmente só estão disponíveis em centros de pesquisa especializados. O conceito de ser candidata ideal e ter características físicas interessantes foi vagamente perturbador. Isabela não conseguia entender que aspectos específicos de sua saúde justificariam participação em programa de pesquisa, especialmente considerando que não tinha histórico familiar de problemas ginecológicos ou fatores de risco específicos. Quando Isabela hesitou em aceitar o programa, doutora Patrícia demonstrou desapontamento que parecia desproporcional para uma recusa de programa opcional. Estou surpresa com sua resistência, disse. A maioria das mulheres ficaria entusiasmada com a oportunidade de receber cuidados tão personalizados. Talvez você não compreenda completamente os benefícios que isso poderia trazer para sua saúde a longo prazo. A implicação de que ela não era inteligente o suficiente para apreciar a oportunidade foi condescendente e manipulativa. Doutora Patrícia estava usando sua autoridade médica para fazer Isabela se sentir culpada por estabelecer limites sobre seu próprio cuidado médico durante o 10º mês. Quando Isabela declinou o programa de monitoramento, doutora Patrícia começou a fazer comentários sobre a aparência e características físicas de Isabela que cruzavam a linha do profissional para o pessoal. Você tem uma estrutura física realmente interessante, disse durante um exame. É raro ver essa combinação de características. Você deve receber muita atenção masculina. O comentário sobre receber atenção masculina baseado em observações médicas íntimas foi claramente inadequado. Ginecologistas profissionais evitam comentários sobre atratividade física ou especulações sobre vida romântica, baseadas em exames clínicos. Doutora Patrícia também começou a compartilhar informações pessoais sobre si mesma de formas que violavam limites médicos apropriados. Mencionava sua própria vida amorosa, frustrações com relacionamentos passados e até opiniões sobre o tipo de mulher que considerava fisicamente atraente. Relacionamentos saudáveis exigem compatibilidade física e emocional, ela disse. Durante uma consulta, é importante encontrar alguém que aprecie completamente suas qualidades únicas. O comentário sugeria que doutora Patrícia havia formado opinião sobre as qualidades únicas de Isabela baseada em observações médicas íntimas, o que era altamente inadequado para contexto clínico. Durante o 11º mês, doutora Patrícia propôs realizar alguns exames em horários fora do expediente normal do consultório. Para casos especiais como o seu, ela explicou, às vezes prefiro fazer avaliações mais detalhadas quando não há pressão de outros pacientes esperando. Posso agendar você depois das 6 da tarde ou nos fins de semana para termos tempo adequado. A proposta de consultas fora do horário normal, especialmente para exames íntimos, foi um sinal de alerta claro. Médicos éticos mantêm horários regulares para consultas e raramente propõem atendimentos isolados fora do contexto clínico normal. Quando Isabela expressou preferência por manter consultas durante horário comercial, doutora Patrícia reagiu com frustração. Entendo sua preferência por horários convencionais, disse, mas cuidados médicos de qualidade às vezes exigem flexibilidade. Se você não está disposta a investir tempo adequado em sua própria saúde, fica difícil fornecer o nível de cuidado que você merece. A implicação de que estabelecer limites apropriados era evidência de falta de comprometimento com a própria saúde foi manipulativa. Doutora Patrícia estava usando a autoridade médica para pressionar Isabela a aceitar arranjos que a deixavam desconfortável. Foi durante uma consulta no 12º mês que doutora Patrícia cruzou uma linha que não podia ser interpretada como profissional. Durante um exame de rotina, ela fez comentários sobre a resposta física de Isabela ao exame que eram claramente inadequados. Você é muito sensível, disse. Isso indica boa circulação e saúde sexual excelente. Qualquer parceiro seria sortudo em compartilhar intimidade com alguém tão responsiva. O comentário sexualizou um exame médico de forma que era profundamente violatória.
Doutora Patrícia estava interpretando respostas físicas normais durante exame ginecológico como indicadores de atratividade sexual, o que representava violação grave de limites profissionais. Quando Isabela expressou desconforto com o comentário, doutora Patrícia rapidamente recontextualizou. Desculpe se isso soou inadequado. Meu ponto médico é que você tem sinais excelentes de saúde reprodutiva, o que é importante para seu bem-estar futuro. Às vezes meu entusiasmo por casos interessantes pode soar mais pessoal do que pretendo. A habilidade de transformar seu comentário sexual em observação médica foi impressionantemente manipulativa. Doutora Patrícia estava usando conhecimento médico para reinterpretar comportamento inadequado como expertise profissional. Durante as consultas seguintes, Isabela começou a questionar se estava interpretando mal as interações com doutora Patrícia. Ela era uma profissional respeitada com anos de experiência, e talvez Isabela estivesse projetando suas próprias inseguranças sobre as intenções da médica. Mas quando começou a prestar atenção consciente aos padrões de comportamento, percebeu que doutora Patrícia consistentemente fazia exames mais longos e detalhados nela do que seria padrão. Foi quando Isabela conversou com uma amiga que também era paciente de doutora Patrícia que descobriu informações preocupantes. A amiga, Marina, admitiu que também havia se sentido desconfortável com alguns aspectos do cuidado que recebia da médica. Ela faz muitas perguntas pessoais sobre vida sexual, Marina disse. E os exames dela são sempre muito intensos. Ela passa muito tempo tocando, faz muitas fotos para documentação e sempre comenta sobre como meu corpo é interessante de alguma forma. Pensei que fosse só ela sendo muito cuidadosa, mas a revelação de que doutora Patrícia tinha um padrão de comportamento inadequado com múltiplas pacientes confirmou as suspeitas de Isabela. A médica estava sistematicamente cruzando limites profissionais com mulheres jovens, usando sua posição de autoridade médica para satisfazer interesses pessoais inadequados. Isabela decidiu procurar outra ginecologista, mas descobriu que sair do cuidado de doutora Patrícia era emocionalmente complicado. A médica havia se posicionado como especialista unicamente qualificada para cuidar da saúde de Isabela, e havia criado dependência através de monitoramento intensivo e atenção personalizada quando Isabela anunciou que estava considerando buscar uma segunda opinião médica. Doutora Patrícia reagiu de forma que revelou completamente a natureza inadequada de seu interesse. Estou desapontada que você queira interromper nosso relacionamento, disse. Raramente encontro pacientes com quem desenvolvo tanta sintonia profissional. Seria uma pena perder essa conexão especial. A referência a relacionamento e conexão especial foram claramente inadequadas para contexto médico, doutora Patrícia. Estava descrevendo a relação médico-paciente em termos que sugeriam interesse pessoal em vez de cuidado profissional. Nas semanas seguintes à transferência para a nova ginecologista, doutora Patrícia iniciou uma campanha de contato que demonstrou o quanto havia se tornado obsessiva. Enviava mensagens regulares, perguntando sobre como Isabela estava se adaptando ao novo cuidado médico. Oferecia consultas informais para garantir continuidade adequada e expressava preocupação profissional com a decisão de mudar de médica. Doutora Patrícia também começou a enviar artigos médicos e estudos sobre ginecologia que ela alegava serem relevantes para o perfil específico de Isabela. As mensagens sempre tinham justificativas médicas, mas o tom e a frequência sugeriam interesse pessoal, que ia além de cuidado profissional apropriado. O mais perturbador foi quando Isabela descobriu que doutora Patrícia havia tentado obter informações sobre seu novo cuidado médico através de contatos profissionais. A nova ginecologista mencionou que havia recebido uma ligação do colega preocupada, perguntando sobre aspectos específicos do histórico médico de Isabela. Isso é muito incomum, a nova médica explicou. Geralmente médicos anteriores enviam registros quando solicitado, mas raramente fazem seguimento ativo sobre pacientes que transferiram cuidado. A ligação que recebi sugeria interesse que vai além de preocupação profissional normal. A tentativa de monitorar o novo cuidado médico de Isabela através de contatos profissionais foi uma violação clara de privacidade médica. Doutora Patrícia estava usando sua rede profissional para manter acesso a informações sobre uma ex-paciente que havia escolhido buscar cuidador recente, 6 meses após a transferência. Isabela começou a receber ligações de números desconhecidos onde a pessoa não falava, apenas ouvia por alguns segundos antes de desligar.
Também notou uma mulher que parecia a doutora Patrícia observando ela de longe em lugares públicos, sempre mantendo distância suficiente para evitar confronto direto. Quando Isabela bloqueou todos os canais de comunicação com doutora Patrícia, a médica escalou para métodos mais invasivos. Começou a enviar cartas para o apartamento de Isabela, contendo informações médicas importantes que ela alegava ser relevante para a saúde futura dela. As cartas eram particularmente perturbadoras porque continham referências específicas a aspectos íntimos de exames anteriores, apresentadas como preocupações médicas que a nova ginecologista deveria investigar. Era como se doutora Patrícia estivesse usando informações médicas confidenciais para manter algum tipo de controle sobre os cuidados de saúde de Isabela. Isabela reportou o comportamento de doutora Patrícia ao Conselho Regional de Medicina, mas descobriu que o processo de investigação de conduta médica era complexo e demorado. Enquanto isso, ela teve que lidar com ansiedade sobre consultas ginecológicas, sabendo que uma profissional médica estava usando informações íntimas sobre seu corpo para stalking. Violação era particularmente traumática porque doutora Patrícia havia coletado as informações em contexto onde Isabela estava fisicamente vulnerável e havia sido encorajada a confiar completamente. A médica conhecia detalhes íntimos sobre seu corpo, histórico sexual, ciclos hormonais e vulnerabilidades físicas, e agora estava usando esse conhecimento como ferramenta de intimidação. Durante a investigação do Conselho Médico, várias outras mulheres se apresentaram com relatos similares sobre doutora Patrícia. O padrão era consistente. Exames excessivamente longos e detalhados, perguntas invasivas sobre vida sexual, comentários inadequados sobre características físicas, propostas de programas especiais de monitoramento e tentativas de manter contato após pacientes buscarem cuidado. Ela tem um padrão claro de selecionar mulheres jovens atraentes e desenvolver obsessões, explicou a investigadora do conselho. Usa sua posição médica para acessar intimidade física e emocional que não seria possível em outros contextos. Depois tenta transformar a relação médico-paciente em algo pessoal. A investigação revelou que doutora Patrícia mantinha arquivos fotográficos extensivos de pacientes que iam muito além do necessário para documentação médica. Ela havia coletado centenas de imagens íntimas de mulheres jovens, sob pretexto de pesquisa e monitoramento, mas os arquivos eram organizados de forma que sugeria uso pessoal, em vez de científico, mas e alarmante. Descobriu-se que doutora Patrícia havia usado informações médicas confidenciais para stalking sistemático de ex-pacientes. Ela conhecia endereços residenciais, através de registros médicos, históricos de saúde que poderia usar para manipulação, e até informações sobre vida sexual que coletara durante consultas. Doutora Patrícia perdeu sua licença médica e enfrentou processo criminal por stalking e violação de privacidade médica. Mas o trauma às suas vítimas foi duradouro. Muitas das mulheres reportaram dificuldade em confiar em profissionais médicos subsequentes e ansiedade durante exames ginecológicos. Astoris que Isabela passou 2 anos em terapia trabalhando questões relacionadas à violação de confiança médica. A experiência afetou profundamente sua capacidade de se sentir segura durante cuidados médicos íntimos, e ela desenvolveu ansiedade específica sobre exames ginecológicos. A violação foi particularmente traumática porque aconteceu em contexto onde eu estava fisicamente vulnerável e legalmente obrigada a confiar, Isabela explicou para sua terapeuta. Ginecologistas têm acesso ao seu corpo de formas que nenhuma outra pessoa tem. Quando essa confiança é violada, afeta a sua capacidade de buscar cuidados médicos essenciais. Hoje, 4 anos depois, Isabela ainda é extremamente cuidadosa na escolha de profissionais médicos, sempre pede recomendações múltiplas, pesquisa histórico disciplinar de médicos e insiste em ter acompanhante durante exames quando possível. A paranoia que desenvolveu é inconveniente mas necessária, porque aprendeu que alguns predadores escolhem profissões médicas, especificamente para acessar vítimas em estados de vulnerabilidade física. A experiência ensinou Isabela que violação de confiança médica é particularmente devastadora porque explora a necessidade fundamental de cuidados de saúde. Quando profissionais médicos abusam de sua posição, eles não apenas causam trauma, mas também podem afetar a disposição das vítimas de buscar cuidados médicos essenciais no futuro.
e ela aprendeu que predadores médicos são especialmente perigosos porque operam dentro de sistemas que historicamente protegem profissionais em vez de pacientes, e porque a natureza íntima dos cuidados médicos torna difícil distinguir entre toque profissional apropriado e abuso. Porque pessoas como Dra. Patrícia entendem que a necessidade de cuidados médicos pode ser weaponizada contra pacientes vulneráveis, transformando a busca legítima por saúde em oportunidade para satisfazer desejos predatórios através de acesso autorizado a corpos e informações íntimas.